Bem-vindos, bem-vindas ao Eleições 2024 da RFTV, um espaço democrático para poder dialogar com os candidatos que foram escolhidos para ir ao segundo turno das eleições municipais em Piracicaba. Hoje falamos com o candidato do PSDB, Barjas Negri. Reforço que as regras desta rodada de entrevistas foram definidas em comum acordo com as assessorias dos candidatos Barjas Negri e também do Elinho Zanata, e a ordem de exibição ocorreu por meio de sorteio realizado com a presença dos representantes das duas campanhas. E eu já apresento também o Vinícius Boer, nosso colega aqui da RFTV, que está comigo hoje nesta sabatina. Boa noite, Vinícius Boer. Boa noite, Noêmia. Boa noite, candidato. Boa noite a você que acompanha neste momento a programação da RFTV, os eleitores de Piracicaba, que tem a partir de hoje 10 dias em contagem regressiva para definir quem governará Piracicaba pelos próximos 4 anos. Em um domingo decisivo está a caminho, Noêmia. Pois é, e o nosso entrevistado é o candidato Barjas Negri, do PSDB. Ele tem 73 anos, é formado em economia e foi professor na Unimep e na Unicamp. Além de ter atuado em diversos cargos públicos, foi vereador e secretário municipal de planejamento em Piracicaba, foi também secretário estadual da Habitação e ministro da Saúde durante o governo FHC. Também foi prefeito de Piracicaba em 3 mandatos. Compreendidos entre 2005 e 2020, além de secretário executivo do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. E eu já cumprimento, então, o candidato Barjas Negri. Candidato, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Me coloco à disposição para falar sobre a nossa cidade, porque, afinal de contas, no próximo dia 27, a população de Piracicaba, em especial seus eleitores, vão ter a oportunidade de escolher um candidato para administrar a cidade ao longo dos próximos 4 anos. E Piracicaba, pelo censo demográfico, teve 424 mil habitantes, hoje já tem 438, é uma cidade grande, e o prefeito que for eleito terá uma enorme responsabilidade para gerenciar as políticas públicas na cidade. E a partir de agora, candidato, antes também eu já me esqueci aqui de parabenizar, né, pelos votos que você teve no primeiro turno, que te trouxe para o segundo turno. Então eu também gostaria de deixar registrado aqui parabéns, né, por essa conquista, né? São 73 mil eleitores que foram às urnas e escolheram Barjas Negri. A partir de agora, pelos próximos 30 minutos, o candidato Barjas Negri, do PSDB, vai responder perguntas sobre o plano de governo para o futuro da cidade de Piracicaba. Então, relógio na tela. A partir de agora, quando eu começar a perguntar, o relógio começa a regressiva dos 30 minutos. E eu começo, candidato, falando exatamente sobre os 73 mil eleitores que foram às urnas e apertaram o 45 como opção para a cidade de Piracicaba. E eu gostaria de saber do senhor, né, sua opinião, o que fez com que essas pessoas fossem lá no dia 6 de outubro e escolhessem a sua pessoa para representar a cidade nos próximos 4 anos. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer cada um dos 73 mil eleitores pela confiança depositada nas urnas, que me deu a oportunidade de estar em primeiro lugar e enfrentar o segundo turno. Esses eleitores, eles puderam ter acesso ao nosso plano de governo, provavelmente conheceram muitas das ações que nós fizemos como prefeito ao longo dos nossos mandatos e nos depositaram um voto de confiança. Eu aproveito pedir para que esses eleitores, no dia 27, retomem as iniciativas e compareçam às eleições, e se puder nos confirmar o voto mais uma vez, seria importante. Mas a eleição não está ganha, é uma eleição de segundo turno. Eles poderiam conversar na família, conversar na empresa, conversar na igreja, mostrar a importância do nosso plano, a importância da nossa experiência e conseguir convencer mais alguns eleitores para que a gente tenha a oportunidade de voltar a governar a cidade de Piracicaba. No segundo turno é necessário fazer 50% mais um dos votos.
Fizemos 73, mas ainda tem um longo caminho a ser percorrido até passar os 100 mil votos. Então, o senhor concorreu com outros 7 candidatos, né, no primeiro turno. Outros foram 7, 8, né? Então, são 7 candidatos que o senhor concorreu. E nesses outros 7 candidatos, contando o voto de todos, dá em torno de 128 mil eleitores que dissolveram ali os votos entre as outras 7 candidaturas. Pergunto para o senhor, como conquistar essas pessoas e ainda convencer aqueles que não foram, que teve um número expressivo também de brancos e nulos e que não compareceram, né? O Tribunal Regional Eleitoral deveria fazer uma campanha mais intensa, solicitando, orientando os eleitores a ir votar. Essa é uma campanha que se faz. No entanto, o nosso pessoal também, no programa de rádio e televisão, tem destacado a importância de comparecer, porque é uma oportunidade única de escolher o prefeito. Eu peço à população que não foi votar que faça uma reflexão, saiba qual foi o motivo. Se puder, saia de casa, vote, é uma coisa relativamente rápida. Com 2 candidatos, a votação é rápida, não vai demorar, e eles podem dar uma contribuição enorme. E no primeiro turno eu enfrentei 7 candidatos. Agora não, é apenas um candidato, e a diferença vai ficar muito mais explícita para o eleitor. Ele pode comparar que a candidatura Barjas é completamente diferente da candidatura do meu adversário. O meu adversário ele é praticamente uma continuidade dos programas da atual gestão. Ele é semelhante do ponto de vista de currículo, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista de relacionamento e de compromissos públicos. Eu sou bem diferente, eu tenho conhecimento da cidade, gosto da cidade, moro na cidade há mais de 70 anos, certo? Quase 70 anos que eu moro na cidade de Piracicaba. Eu estudei em escola pública em Piracicaba, no antigo ensino fundamental, no ensino médio. Eu trabalhei na Dedini como calculista quando eu era estudante, paguei a minha faculdade. Eu conheço a cidade um pouco mais do que o adversário que acabou chegando recentemente na cidade. É claro, as pessoas todas podem aprender, mas não se aprende em apenas 2 anos. Ou você tem toda uma vida pela frente. Piracicaba é uma cidade complexa, tem um bom programa de saúde, tem um bom programa de educação, tem muitos problemas na área de saneamento, na área de transporte, e eu tenho um certo conhecimento que eu tenho certeza que pode auxiliar a cidade. E nós vamos debater isso. O eleitor tem que ficar atento, acompanhar os debates que vão ter, as entrevistas que vão haver, olhar o programa eleitoral, tanto da rádio, da televisão, pegar o folheto, verificar que os candidatos são diferentes, as propostas são diferentes. Eu pretendo ajudar a melhorar a qualidade de vida das famílias de Piracicaba. E a família é o pai, a mãe, é o filho, é o neto, é o genro, é a avó. Eles que precisam do programa de saúde da família, eles que precisam ter um médico no posto de saúde. É inadmissível que a prefeitura não consiga contratar médico para colocar no centro de especialidade, para colocar na unidade básica de saúde, na unidade de saúde da família. Isso é uma coisa relativamente simples, é um pouco de decisão, planejamento, um pouco mais de recurso e agilidade. A prefeitura não contrata ninguém sem concurso público, portanto, o concurso público tem que ser planejado. Se você não contrata médico, se você não contrata enfermeiro, não contrata professor, o prejuízo é da população que depende das políticas públicas. Isso nós vamos tentar corrigir à medida do possível. Vinícius Boer, sua pergunta? Candidato, daqui a pouquinho nós vamos inclusive aprofundar sobre alguns temas, mas eu ainda quero falar sobre o resultado das urnas, né? Porque a polarização que foi vista e percebida pelos brasileiros há 2 anos, ela teve pouco efeito nas urnas de Piracicaba nesse primeiro turno, uma vez que o senhor foi o candidato com o maior número de votos, né? O senhor que é uma candidatura do PSDB, 73 mil votos, o segundo colocado, né, seu adversário neste segundo turno, recebeu 54 mil votos, ele que é do PSD, e o PL de Bolsonaro e a candidata do PT de Lula ficaram fora desse segundo turno. Nesse sentido, como que você avalia a questão da polarização e, mais do que isso, como que tem sido esse diálogo com as outras candidaturas? Existem alguns pontos semelhantes nessas 6 candidaturas, esses 6 programas de governo que podem ser incorporados ao seu, uma vez se o senhor for eleito daqui a 10 dias? Olha, deixa eu falar uma coisa. Você tem no Brasil 2 grandes figuras
tem liderança nacional, que é o Lula e o Bolsonaro. Ambos foram presidente da República. Só que a questão do cotidiano não se resolve pelo presidente da República, não se resolve pelo governador. Se resolve com a Câmara Municipal, com o prefeito, com os seus secretários. Aquele candidato que tem uma âncora lá de cima não vai funcionar, porque ele tem que ter habilidade, tem que conhecer o orçamento, tem que tomar decisão. E o prefeito é no dia a dia, o problema aparece lá. Olha, faltou médico, você tem que resolver. Faltou água, você tem que resolver. Tem um problema na ponte que está interditada, você tem que resolver. Você terceirizar isso para o governador, terceirizar isso para o presidente da República, não soluciona o problema da população. O prefeito é prefeito 24 horas por dia, o secretário é secretário 24 horas por dia, o vereador é vereador 24 horas por dia. É por isso que o prefeito tem que estar presente, tem que conversar, tem que dialogar, tem que ter prioridade no orçamento. Por isso que eu acabei indo para o segundo turno, porque eu fiquei debatendo o problema da população. Se você não discutir o problema da população e não apontar uma solução, ela não vai confiar em você. Você pode, evidentemente, ter auxílio do Estado, do governo federal, por um pouco mais de verba, por um pouco mais de convênio, por uma parceria, para aumentar os recursos. Mas o prefeito ele tem que ficar ali no dia a dia. Eu fiz isso nos meus mandatos e a população pode ter certeza absoluta. Eu vou continuar do mesmo jeito. A diferença, tem um pouco mais de experiência. Eu tenho um compromisso com a população que depende das políticas públicas. E as políticas públicas da cidade é na área da saúde, na educação, na área do transporte coletivo, no saneamento básico e na assistência social. Claro, sem excluir a questão do esporte, do lazer e a cultura, que são importantes, mas grande parte do orçamento de uma prefeitura se dá nessas áreas. Candidato, nós temos trabalhado muito com a plataforma da Unicamp, que é a plataforma Vota Aí, que faz uma comparação entre os planos de governo, né? Assim, a prioridade de cada plano de governo, de cada partido, o que ele entende como prioridade. E a gente tem percebido que ao longo de toda essa temporada eleitoral, que tem aparecido bastante, a prioridade seria o desenvolvimento sustentável. E não é diferente no seu plano de governo. Vocês dão aí uma grande prioridade para o desenvolvimento sustentável, que parece coisa banal, mas não é. O senhor estava dizendo aí a respeito da qualidade na saúde, a questão da assistência social, da qualidade de vida. Isso tudo está envolvido dentro do desenvolvimento sustentável. Eu queria entender com o senhor, se o senhor pudesse falar para o eleitor do outro lado, qual que vai ser o trabalho do Vargas Negre com o desenvolvimento sustentável durante os 4 anos em Piracicaba, se for eleito? Olha, Piracicaba faz parte da bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O nosso bem principal, que a população protege, tem um carinho muito grande, é o rio Piracicaba. E, lamentavelmente, uma parcela da água do rio Piracicaba é bombeado para São Paulo, dentro do projeto Cantareira. O projeto Cantareira abastece pelo menos 6 milhões de pessoas da Grande São Paulo. E essa água faz falta na nossa bacia. E os prefeitos de Piracicaba sempre tiveram uma atuação crítica em relação a isso e procuraram proteger o rio. Então, uma das coisas que o prefeito tem que ter como preocupação é a preservação dos nossos mananciais. Quem polui os mananciais? As indústrias, são poluidoras, e as prefeituras. Se a prefeitura não fizer a sua coleta e tratamento de esgoto, esse esgoto vai para o rio, ele acaba chegando em Piracicaba. Piracicaba é o município mais importante da bacia, mas fica embaixo. Nós estamos abaixo de todo mundo. Santa Bárbara, Americana, todo mundo deposita esgoto sanitário no rio Piracicaba, e isso vai para Piracicaba. E Piracicaba procurou dar exemplo há quase 30 anos que Piracicaba vem investindo no saneamento básico. Coleta o esgoto e trata o esgoto. Coleta o esgoto e trata o esgoto. Não é por outra razão que Piracicaba ganhou vários prêmios do Instituto Trata Brasil e ganhou prêmios da ABS. ABS o que é? Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Ambiental e Sanitária. Por quê? Porque tem um índice de coleta de esgoto e de tratamento muito elevado.
O esgoto de Piracicaba, salvo honrosas exceções, ele volta para o rio de Piracicaba tratado, água limpa. E por que a gente faz isso? Para proteger o Ribeirão Piracicabim, isso é sustentabilidade. Para proteger o rio Piracicaba, isso é sustentabilidade. Proteger o Tijuco Preto, lá em Tupi. Tupi é um distrito de Piracicaba que tem 8 mil pessoas. O esgoto de lá é coletado e tratado. Você protege o Tijuco Preto, que depois desemboca no rio Piracicaba. Você vai lá no Córrego dos Marins, você pega o Córrego do Enxofre, um dos núcleos habitacionais de mais alta renda, que é o Terras, que fica ali perto do Ribeirão, que nós temos ali perto do Marins, depois o Córrego de Enxofre, mais precisamente o Córrego de Enxofre. O esgoto, há alguns anos atrás, daquela área nobre, era jogado no córrego. O que nós fizemos? Canalizamos, coletamos, transportamos isso, levamos para a estação de tratamento de esgoto construída na minha gestão, ali na Ponte Caixão, e trata. E a gente protege o rio Piracicaba. Nós temos um distrito, que é um bairro chamado Santa Terezinha, tem 100 mil pessoas. O esgoto dessas 100 mil pessoas ia para o córrego, para o Ribeirão, para o Corubataí, ou o córrego o que fica ali perto. Tudo isso era jogado a céu aberto ali. Nós canalizamos todo esse esgoto, fizemos uma estação de tratamento e os 100 mil habitantes de Santa Terezinha têm o seu esgoto coletado e tratado. Tem alguma falha? Claro que tem, mas isso é a falha marginal. É 0,5%, é 1% que não é tratado. E a gente protegeu o rio Corubataí, porque o rio Corubataí também desemboca as suas águas no rio Piracicaba. Isso é sustentabilidade. Recentemente, teve um desastre ambiental sem precedente em Piracicaba. Uma usina cometeu a imprudência, depositou algum produto químico, vazou, não importa, não estou acusando ninguém, mas o fato é que teve um acidente e matou milhares e milhares e milhares de peixes. Isso não pode se repetir. As autoridades de Piracicaba, o prefeito, os seus deputados, têm que cobrar na Assembleia Legislativa uma comissão especial de estudo, fazer as audiências públicas, chamar as usinas de açúcar e de álcool para que elas façam um pacto de proteção, verificar como são as suas barragens, pegar os curtumes que estão na região, que utilizam água, tem outorga disso aí, verificar para que você possa proteger, para que esse desastre ambiental não ocorra mais ao longo dos próximos anos. Não quer dizer que não vai ocorrer, mas se não prevenir, se não fizer, se não conversar, se não pegar a CETESB, que faz a fiscalização dessas empresas, e ser um pouco mais rígido, não vai acontecer. Pegar o DAEE, que é do Estado, ele que dá a outorga para retirar água para a usina, tirar água para o curtume, para as outras empresas. Se a gente não fizer isso, não conscientizar, nós vamos ter um grave problema de poluição no rio Piracicaba. E o rio Piracicaba é o principal manancial que nós temos. Olha, as pessoas não sabem, mas Piracicaba quase não abastece a sua população pelo rio Piracicaba. A gente vai buscar água no Corubataí a 14 quilômetros, dada a grande poluição que tem no rio Piracicaba. Então, eu tenho um compromisso com essas coisas. A cidade ela tem que dar exemplo, porque se ela der exemplo, nós podemos cobrar os municípios que estão a montante. Se Piracicaba não der exemplo, que é uma moral que tem para cobrar que os outros municípios não joguem o seu esgoto a céu aberto no rio Piracicaba. Vinícius Boé, essa pergunta. Outra preocupação, candidato, que é muito evidente quando a gente passa pela cidade, nas ruas, é em relação à saúde pública. E saúde é o segundo ponto que nós percebemos ali na plataforma da Unicamp Vota Aí. É o segundo tema que mais aparece ali no programa de governo do PSDB. Nesse sentido, como que o senhor pretende, se for eleito, se voltar a governar Piracicaba, trabalhar a questão das unidades de saúde de modo que apontem soluções aí para problemas tradicionais, como as filas de espera, a demora para conseguir fazer um exame, esses problemas do dia a dia do piracicabano ou das pessoas que escolheram Piracicaba para morar? Olha, eu trabalhei no Ministério da Saúde. O SUS funciona relativamente bem. O problema é que ele é subfinanciado, não tem recurso no nacional, no estadual e no municipal para tudo. Então, ele tem que ser bem acertado. O atual prefeito não tem compromisso com a população em relação à saúde. Eu vou dar um dado. A lei manda aplicar 15% do orçamento do município com saúde. Piracicaba sempre aplicou de 25% a 29%, o dobro do programado.
Na atual gestão, caiu para 22%. Esses 4 pontos percentuais que diminuiu no orçamento da prefeitura fizeram falta na contratação de médico, na contratação de leitos hospitalares, na contratação de exame de laboratório, na contratação de exames de imagem, na contratação de funcionários da saúde, na expansão da rede. Então, eu não percebi, ao longo dos últimos 4 anos, um compromisso claro com a população que depende do sistema de saúde. E, olha, eu estou falando com a população de Piracicaba. Metade da população de Piracicaba depende do SUS. Se o prefeito e o seu secretário não trabalhar, vai ter problema. E essa administração deixou a desejar. O que eu vou fazer? Primeiro, ampliar o orçamento da saúde. Vai retomar a gastar os 24%, 25%, 26%, como se fazia no passado. Com esse dinheiro adicional, vamos comprar mais leitos hospitalares na Santa Casa, na Cana e, se necessário, também no Hospital Regional. Nós vamos ampliar os exames. Vamos contratar médico. Na prefeitura, se não fizer concurso público, não tem médico. O médico sai. A disputa entre os municípios é grande. O município de Limeira contrata médico de Piracicaba, o município de Americana contrata de Santa Bárbara e assim por diante. Você tem uma disputa entre as prefeituras para ver quem contrata mais. Tem problema de salário. Se você não tem compromisso com a população, você não faz isso. Nós vamos ampliar e contratar. É concurso constante. Pegar as unidades, melhorar, fazer um centro de especialidade. Eu conversei hoje com o prefeito de Santo André, ele fez um bom trabalho, o Paulo Serra, meu amigo, ele fez um poupa-tempo da saúde, ele melhorou o atendimento do centro de especialidade. Eu fui ver, funciona bem. Isso é uma coisa que pode ser adaptada para a cidade de Piracicaba, para fazer o quê? Facilitar a vida das pessoas. Eu fiz uma coisa muito simples. Perto da rodoviária, nós fizemos um poupa-tempo da saúde. Alugamos um prédio, para que o cidadão que vai pagar a conta, vai no banco fazer compra, vai trabalhar no centro, ele vai lá, ele marca a sua consulta, ele verifica quando vai ser. O prefeito fechou isso e passou para o centro cívico. Para fazer isso agora, ele tem que pegar 2 ônibus, um para ir e um para voltar. Percebe uma coisa muito simples, que acaba prejudicando a população. Não custa ficar do lado da população. Nós vamos ficar. O poupa-tempo da saúde do centro vai ser reativado e a população pode ter certeza absoluta que a fila vai diminuir. Na UPA, a fila vai diminuir. Como que diminui? Contratando mais médico plantonista, mais pediatra, contratando mais enfermeira, dando uma atenção especial para a população. Eu construí uma UPA nova na região da Vila Cristina, funcionava bem, de repente passou a funcionar mal. Acho que muito mais por conta de gestão. Lembra que eu falei de Santa Terezinha? Santa Terezinha tem 100 mil habitantes. Aquela UPA tem 30 anos. Eu ampliei lá atrás. Mas hoje ela está acanhada, ela precisa ser modernizada. Nós vamos fazer em Santa Terezinha uma nova UPA, semelhante àquela que foi feita no Jaraguá e na Vila Cristina. Ela tem 52 leitos, 15 para criança, 15 para mulher, 15 para adultos e 7 de UTI. Faz uma semelhante a essa, contrata mais gente, tem uma transição e a população pode ter certeza absoluta que vai diminuir a fila. Se cada prefeito reconstruir uma UPA, esse problema estaria resolvido. Eu fiz uma, nova. O prefeito atual podia ter feito uma, não fez. Eu vou fazer mais uma. E se puder, faz 2, depende muito do orçamento. Você tem que ampliar os serviços da população. Piracicaba é bem servida de equipamentos, mas tem bairros que não têm unidade de saúde. Pega lá na região do Bong, tem lá 500 apartamentos, mais uns condomínios, ali precisa ter uma unidade de saúde da família, porque está sobrecarregando a unidade de saúde do Jupiá. Você pega ali no Monte Feliz, eu deixei pronto uma unidade de saúde da família, levou 3 anos e meio para funcionar, porque a prefeitura demorou para contratar médico, contratar enfermeiro. Não pode, a população precisa de um carinho especial. As famílias de Piracicaba, que dependem do Sistema Único de Saúde, precisam disso. E tem outra coisa, saneamento básico é prioritário. Lembra que eu falei que Piracicaba tem quase 100% de esgoto coletado, quase 100% de água encanada nas famílias. Mas, na pandemia, apareceram algumas comunidades, ampliaram algumas comunidades. A atual gestão não se dignou a levar a água lá, colocar uma torneira, retirar o esgoto que está a céu aberto. São umas 2.500 famílias. Isso é lamentável. Uma cidade grande, rica, próspera como Piracicaba, ainda se ter nas comunidades esgoto a céu aberto.
Saneamento é saúde, reduz a mortalidade infantil, reduz o número de doenças causada por veiculação de recursos hídricos. Diarreia, por exemplo, se você coleta o esgoto, você resolve isso na favela. Não custa para o prefeito, para o seu serviço de água fazer essas coisas. O meu compromisso é ficar do lado dessas pessoas e fazer um programa chamado Água para Todos. Faltam poucas as famílias que não têm a água encanada. Pega o SEMAI, vai lá, discute, faz. É um pouco na zona urbana, um pouco na zona rural. Tem problema de loteamento irregulares, de parcelamento irregular? Tem. Mas o Ministério Público não vai ficar contra a população de ela ter o seu saneamento básico, ter a sua água e a sua coleta de esgoto. Faltou sensibilidade, faltou conversar, porque você não pode deixar uma família desamparada. Candidato, o senhor falou que a cidade, o dia a dia da cidade, não adianta ter o âncora lá em cima, você precisa resolver isso você resolve com os secretários, com os vereadores, é um problema local ali, né, que o prefeito faz essa administração, essa gestão. E por falar em problema local, em trabalhar junto, secretarias, o candidato, o que o senhor acha hoje do número de secretarias que Piracicaba tem? O senhor acha que está bom, que precisa diminuir, ou o senhor mudaria alguma coisa? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que secretário ajuda bastante. Secretaria ajuda bastante. Tem que colocar pessoas sérias, competentes, com um pouco de experiência, gente nova, com novas ideias, para que funcione bem. O prefeito atual, ele fez uma reforma administrativa que, lamentavelmente, não funciona bem. Vou falar, eu criei uma secretaria de emprego e renda, de trabalho e renda. Para quê? Para qualificar jovens, para entrar no mercado de trabalho, para ter a oportunidade do primeiro emprego. Era uma secretaria, de todas, era a que funcionava melhor, porque era nova, tinha 5 anos, funcionava bem, treinava por ano mais de 4.000 jovens para trabalhar no setor formal e no setor informal. Fazia uma articulação com as ETECs. Por conta dessa secretaria, se implantou na cidade de Piracicaba uma faculdade de tecnologia, uma escola técnica na região da Paulista, um Instituto Técnico Federal, ampliou a escola técnica de Fernando Febiliano da Costa, que é do centro, implantou um centro de educação profissional na Fundação Municipal de Ensino e se qualificava 4.000 estudantes por ano. Fechou a secretaria, ficou sem função, desapareceu. Eu acho que essa secretaria ela poderia ser reaberta, porque ela faz uma interlocução direta com o jovem, ela faz uma interlocução direta com os empresários, faz uma interlocução direta com os sindicalistas. Eu não sei porque fechou, não teve nenhuma economia ao fazer isso, piorou o serviço. E eu tenho um compromisso, uma obsessão com a educação e com o treinamento dos jovens, porque ele precisa se preparar para o seu primeiro emprego. E quando um jovem tem o seu primeiro emprego, ele melhora a sua autoestima, ele vai poder aprofundar os seus estudos, ele vai poder trabalhar, depois vai casar e ter a sua família. E eu vou, nesse negócio dos jovens, dar a gratuidade do ônibus para quem vai fazer escola técnica, porque você pagar R$4 ou R$5 e de volta do ônibus, custa no final do mês. Custa para a família R$250, isso faz falta, ele fica desmotivado a estudar. Se a gente fizer a integração dos cursos de qualificação profissional e fizer a integração também do transporte coletivo, tenho certeza absoluta que a gente vai dar uma bela contribuição. Candidato, o tempo está acabando, eu vou deixar o Vinícius fazer a última pergunta, então, se a gente puder ser rápido, tá bom? Sim. Candidato, quero falar sobre funcionalismo público. Talvez a Prefeitura de Piracicaba seja hoje a maior empregadora, né, com quase 8.000 servidores ativos, então, nesse sentido, o que o senhor pretende fazer para melhorar a qualidade de vida, né, plano de carreira desses servidores, e emendar também uma pergunta que talvez possa ser respondida junto com essa, né? Qual que, no seu ponto de vista, foi o maior acerto e o pior erro do atual prefeito, que foi às urnas e teve ali pouco mais de 5.000 votos? Olha, eu queria fazer uma fala especial ao servidor público. A Prefeitura de Piracicaba tem 7.500 servidores públicos. 4.000 estão na Secretaria de Educação, 2.000 estão na Secretaria da Saúde e os demais espalhados. O atual prefeito enganou os servidores públicos. Ele falou que ia fazer o Estatuto da Guarda e não fez, falou que ia fazer o plano de carreira dos professores e não fez. Até tentou fazer, contratou um estudo e não viabilizou. O que eu digo aos servidores públicos, eles são peças importantes
para o fornecimento de políticas públicas e atendimento à população. Eles precisam estar motivados. Como se motiva? Com respeito, com bons salários. Onde tem que fazer o plano de carreira, você faz o plano de carreira. Agora tem que fazer um plano de carreira que caiba no orçamento do município. Tem na Guarda Municipal, que faz um trabalho excepcional, os guardas são bons, são 350 guardas municipais, que fazem a patrulha Maria da Penha, que fazem a ronda escolar, que fazem o pelotão ambiental, o pelotão rural. Tem que tratar, tem que conversar com essas pessoas. Eu não conheço os 2 planos que o prefeito fez, não conheço. Eu sei que o plano da Guarda, ele está mais avançado, já está na Câmara Municipal. Eu espero que a Câmara debata, corrija, se possível, aprove e a gente implanta. Se não implantar, a gente vai retomar, conversar com os principais lideranças da Guarda Municipal para ver a melhor forma de aprovar isso. E a mesma coisa com os professores. Os professores precisam ter tranquilidade ao longo da sua carreira. A maior preocupação deles é o plano da carreira e a questão salarial. Mas também temos que discutir com os professores a nossa missão. A nossa missão é acolher as crianças, botar para dentro das escolas de educação infantil e criança, para que a mãe possa trabalhar e trabalhar naquilo que está escrito no Plano Nacional da Educação, que é a alfabetização na idade certa. Nós temos que discutir com os professores como que a gente vai fazer isso. O professor tem que ganhar bem, o professor tem que ter melhores condições de trabalho, ele tem que estar motivado, mas nós também temos que atender a nossa clientela, que tem ainda muita criança que está fora da escola, das creches, e ainda tem muita criança que não está alfabetizada de forma adequada. E os profissionais da Secretaria de Educação sabem como fazer isso. Eu fui prefeito e nunca interferi na questão pedagógica. A atual gestão interferiu. Isso tem que mudar. Quem entende de treinamento, quem entende de pedagogia, quem entende de atendimento às nossas crianças, são os professores. Aos professores, cuidado com as promessas vazias. O atual prefeito prometeu, passou 4 anos e não fez. Eu vou discutir com vocês a melhor forma de melhorar o plano de vocês e melhorar principalmente o salário. Eu fiz no passado, eu melhorei uma boa parte do salário dos professores. É que já se passou 15 anos, as pessoas não percebem. Nós temos dificuldade de contratar professores. E vou dizer uma coisa, a rede de educação, 70% dos professores hoje da rede foram contratados na nossa gestão. Porque nós fizemos 42 creches, fizemos 25 escolas de ensino fundamental, e nós contratamos 1.900 profissionais. Deu oportunidade de emprego, trabalho e de dignidade a esses professores. O que precisa agora é o plano de carreira deles ser adequado àquilo que atende a necessidade dele e que possa também atender a necessidade do orçamento da Prefeitura. Candidato, já estamos aqui na reta final dessa sabatina e eu deixo, então, os microfones à sua disposição para que você possa conversar com o eleitor e dar o seu recado final. Eu não sou aventureiro. Não cheguei agora na cidade. Eu peço o seu voto. Se você puder, vá no dia 27 de outubro, vote Barjas 45. Tenha certeza absoluta que você vai ter um prefeito compromissado com a cidade, um prefeito que cuida do dinheiro público, um prefeito que protege a população e protege principalmente aquela população que depende das políticas públicas na área de educação, de saneamento, de saúde, de transporte e entre outras áreas. Muito obrigada, candidato. Eu agradeço o Vinícius, boa noite também pela companhia hoje aqui no Sabatina com o candidato Barjas Negri. Até a próxima. Até, eu agradeço pela oportunidade, Noêmia, candidato, e aos eleitores de Piracicaba que ainda estiverem em dúvida, veja e reveja essa e a entrevista do segundo candidato, porque tem poder quem vota. Então, reflita, escolha e, acima de tudo, vá às urnas no último domingo de outubro. Em nome da RFTV, nós agradecemos, então, a todos vocês que estiveram aí do outro lado, dando audiência e fazendo companhia. E agradeço também, mais uma vez, ao candidato Barjas Negri por ter vindo aqui aos nossos estúdios da emissora para poder se disponibilizar a falar com o eleitor. Com essa entrevista, nós encerramos a série de sabatinas com os candidatos dos municípios da nossa região que vão ao segundo turno com o objetivo de alcançar o cargo majoritário da cidade. Uma boa noite para você e até a próxima.